Quando nós falamos de vilões em Demon Slayer, é normal ver as pessoas lembrando do Akaza, Gyutaro e Kokushibo, porque esses personagens impactaram de verdade. O passado deles e suas personalidades conseguiram impactar o público de várias maneiras diferentes. Isso mostra que a autora teve um cuidado ainda mais na hora de escrevê-los, para que quando eles fossem mostrados, conseguissem nos transmitir medo e uma dúvida genuína. Será que os protagonistas vão dar conta? E quando é mostrado o passado desses mesmos personagens, temos uma interpretação diferente sobre eles. Eles fazem tudo isso porque são humanos. O amor que o Gyutaro sentia pela Daki era forte o suficiente para que quando ele se tornasse um Oni, não perdesse esse sentimento e continuasse a protegê-la até hoje, mesmo não sabendo o motivo pela qual está fazendo isso. Com o Akaza foi a mesma coisa. O medo de perder alguém que ele amava quando humano afetou diretamente a sua personalidade. Ele não come mulheres porque a pessoa mais importante da sua vida era uma mulher. E mesmo não se lembrando de nada, o Akaza instintivamente sente o desejo de ficar mais forte para proteger pessoas que ele nem se lembra mais que existem. O Kokushibo é um caso diferente, porque o que o motiva a ser mais forte não é o amor e nem uma vontade inexplicável de proteger alguém, é a inveja. Essa inveja que o Kokushibo sentia pelo seu irmão foi tão grande que ele nunca se esqueceu do seu passado, e nem do motivo de ter se tornado um Oni. Ele só é a Lua Superior 1 porque a sua força de vontade em ficar mais forte, movido pela inveja, foi maior do que a de todo mundo. Ele se tornou um Oni, treinou e comeu milhares de pessoas durante séculos, porque nunca sentiu que estava perto do nível do seu irmão Yurichi. E não é que ele estava certo? Esses são bons exemplos que eu consigo citar de cabeça para mostrar como a autora criou seus vilões bons. Mas agora falando dos erros que a autora cometeu, foi um erro enorme não mostrar o passado do Hantengo e nem do Gyoko dentro da obra, e nem sequer ter mostrado um pouco do sentimento que faz com que eles continuassem lutando. Até porque, se funcionou com aqueles três, por que não repetir com esses dois? É uma lógica simples. Eu também acho um erro tremendo a fórmula que a autora utilizou para dar um fim nos seus três vilões principais, Donma, Kokushibo e Muzan. Qual é o sentido de você criar uma expectativa imensa em cima dos três vilões finais que estão carregando a obra nas costas e simplesmente não dar uma morte digna de um filme para cada um deles? Desde o primeiro aparecimento real de uma lua superior, que foi no arco do Trem Infinito, uma coisa ficou muito clara: os caçadores não têm chance alguma de vencer os Onis, pelo menos não nas condições que eles se encontravam naquele momento. Se nem mesmo um dos pilares que mantém a organização de caçadores viva é capaz de vencer uma Lua Superior 3, quem seria páreo para uma Lua Superior 2 e 1? E o Muzan? Essa expectativa criada em cima dos Onis fez com que nós sentíssemos uma dúvida e ansiedade para ver qual é o verdadeiro poder desses personagens e de que forma eles seriam derrotados. E eu já vou adiantando, foi broxante. Primeiro, o real potencial desses personagens não foi mostrado, e o que mais sofreu com isso foi o Donma. O oponente dele não foi um Hashira marcado, o que limita o personagem a mostrar apenas uma parcela do seu verdadeiro poder. Tá, tudo bem, até aí dava pra aceitar de boa, porque na minha cabeça eu imaginava o quê? Que o Donma ia enfrentar outros personagens mais fortes, mas isso nunca aconteceu. A autora inventou de fazer o Donma absorver a Shinobu, que estava simplesmente consumindo veneno de glicínia por meses, o que o deixou fraco o suficiente para o Inosuke e a Kanao derrotarem simplesmente o terceiro Oni mais poderoso e o terceiro mais importante. Não tem lógica alguma fazer personagens como esse derrotarem vilões tão importantes assim. Além dessa fórmula não ter convencido ninguém, a autora resolveu utilizá-la de novo no Kokushibo e no Muzan. O Genya utiliza um Kikijutsu tirado da bunda que transforma as balas da arma dele em sementes que crescem sugando sangue numa velocidade absurda. Isso foi literalmente um poder criado para acabar com Kokushibo, porque é no sangue que reside a maior parte do poder de um Oni. E o Muzan a mesma coisa. A Tamayo injeta 4 drogas no Muzan para que ele fique cada vez mais fraco a cada segundo. Eu sei que se não fosse assim seria impossível derrotar os Onis, mas a culpa não é de quem não gostou de como foi feito. A culpa é de quem resolveu fazer esses bichos parecerem absurdamente fortes e matá-los de uma forma patética. A culpa é da autora, mas querendo ou não, ela nos deu uma aula incrível de como criar bons vilões e ruins. Siga os bons exemplos e não cometa os mesmos erros que ela cometeu, e terá ótimos resultados.
Porém, eu não culpo ela totalmente por esses erros que ela cometeu durante a obra, porque existem rumores de que a autora estava enfrentando problemas pessoais envolvendo seus pais, fazendo com que ela tenha que terminar a obra mais rápido. Talvez por isso os desfechos dessas lutas foram terríveis. Muito obrigado por me assistir até aqui e tchau.